Sobre a questão da falsificação, né, eu já relatei aqui que existem várias formas de falsificação, né? Autofalsificação, simulação de falso, falsificação de memória exercitada. São várias maneiras, né, de o falsário tentar enganar o perito. Mas existe uma outra forma que é o decalque, que é uma forma, assim, vamos dizer, bastante interessante de ser investigada, porque um decalque bem feito ele pode ficar com uma assinatura morfologicamente praticamente igual à assinatura autêntica. Então, apesar de que os critérios grafocinéticos, né, eles vão apontar realmente a diferença de punho, né? Mas morfologicamente o decalque ele se aproxima muito da mesma morfologia e muitos pontos até da análise dos critérios objetivos, eles podem ficar muito parecidos, né? E até aparecer convergentes. Então é um critério, uma forma de falsificação que é muito assim particular, vamos dizer assim, no sentido de que, como ela se assemelha muito, ela pode realmente enganar, né? Ela vai exigir um apuro maior da perícia. Então, como é que ela se faz? O falsário coloca a assinatura em cima de um papel e ele vai desenhar aquilo ali com força, né, decalcando, até que aquela forma saia na folha de baixo, de uma forma assim só desenhada, né, sem a tinta exatamente, é só a pressão. E ali ele por cima ele vai fazer o traçado com a caneta em cima daquela forma que saiu. Então, não é uma coisa muito fácil de fazer, mas pode ser feita, né? E um falsário treinado ele consegue fazer o decalque. Ele coloca em cima, ele força ali sem a tinta, né? Ele reproduz aquela forma, depois ele passa a caneta e a assinatura fica morfologicamente, né, nas formas, praticamente igual à autêntica original. Então, qual é o método aí? O perito tem que se atentar, primeiro, que, no caso, a assinatura copiada, ela vai ficar muito igual, ela vai ter muito pouca variação natural. É o primeiro ponto a ser desconfiado. Que uma das análises e dos critérios de autenticidade é justamente a variação natural. Se uma assinatura para outra varia muito pouco, já dá para desconfiar que tem ali uma cópia, né? Porque a mesma assinatura do mesmo punho ela varia, né? Imediatamente. Uma assinatura, outra em seguida e outra em seguida, elas vão variar. Variação natural é uma das leis, né, do grafismo. Então, o primeiro ponto a ser assim, observado no decalque é que a variação vai ficar muito pequena. E o outro ponto a ser usado é exatamente um aplicativo, que é o Photoscape. Aí eu só vou aqui relatar como é que funciona, né? Para aprender a usar exatamente, aí tem que procurar entender o sistema. Então aqui eu só vou colocar o resultado do que aparece, né? Então tá lá o Photoscape, que eu uso, né, para fazer os laudos. É um programa simples. E o Photoscape permite colocar uma assinatura de frente para outra, sobreposta à outra, né? Se for um decalque, elas vão se sobrepor exatamente no mesmo tamanho, no mesmo calibre. A assinatura vai ficar muito próxima uma da outra. Então, se elas estão muito diferentes, quando for colocada uma sobreposição sobre a outra, já dá para a perícia afirmar que não há um decalque. Pode ser uma falsificação, mas não é uma coisa decalcada. E se for o decalque imediatamente, se for exatamente muito parecido, exatamente na mesma forma, no mesmo ponto, aquilo foi copiado por decalque. Então o perito já pode ali declinar, né, uma falsificação, um tipo de falsificação. Então eu vou colocar aqui, eu vou entrar no sistema Photoscape, vou fazer aqui uma sobreposição para mostrar exatamente como é que funciona a coisa do decalque e como é que a perícia pode detectar essa falsificação. Então essa sobreposição de assinaturas dentro do sistema, no caso do Photoscape,
ele é bastante decisivo, né, para saber se foi ou não um decalque, mas ao mesmo tempo ele já pode, o perito ali, ele tem uma boa, mesmo que não seja um decalque, ele pode ver ali a variação de formas, essa sobreposição já dá um bom insight sobre a possibilidade ali da assinatura ter sido falsificada ou não. Então eu vou mostrar aqui agora como é que funciona a avaliação do decalque dentro do sistema do Photoscape. Então, abri aqui o sistema Photoscape e está aqui a sobreposição de duas assinaturas. Essa aqui de baixo é mais escura, é a autêntica, e essa aqui é falsificada, Vincent Price. O que eu faço? Eu já estou com a assinatura aqui, eu fui lá no arquivo, peguei a assinatura e sobrepus aqui, Photoscape, né? Então eu vou colocar uma de colada na outra, né? Uma sobrepondo a outra. Está aqui, dá para ver que completamente diferente, né? Todos os espaços, olha só a diferença aqui dessa assinatura em tamanho, extensão, inclinação, a própria morfologia, o tamanho, o calibre, é tudo completamente diferente. Aqui você tem um V, ele não se encaixa aqui de jeito nenhum, ele sobe um pouco o L, que parece um L aqui, ele fica aqui. Então isso aqui não é de jeito nenhum uma falsificação por decalque. Essa assinatura ela é falsa, essa de baixo, essa aqui, essa mais clara. A autêntica é essa aqui mais forte, é falsificada. Mas ela não foi feito um decalque porque toda a morfologia é muito, né, muito fora. Se houvesse o decalque aqui, as formas iam bater, né? Ia ficar tudo muito, porque o falsário ia fazer a pressão da caneta sem tinta, depois ia copiar por cima, ia ficar tudo muito parecido, muito assim, casado, né? E quando se movimenta aqui, dá para ver que não tem nenhuma relação. As formas aqui são inteiramente diferentes e totalmente desniveladas. Se trouxer para cá, por exemplo, isso aqui o P, né? Junto o T do Vincent com Price. A segunda letra, a última letra da primeira assinatura e emendado com a primeira do P do Price. Morfologia totalmente diferente. A gente botando aqui aumentando aqui o tamanho. Não tem a menor, o traçado é completamente fora, né? Então, você pode afirmar com certeza aqui nesse caso que não houve aqui um decalque. Que não houve um decalque. E, de qualquer forma, é interessante para o perito, mesmo que ele identifique imediatamente que não houve assim uma reprodução exata, né, que seria a falsificação por decalque, ele aqui é interessante para a perícia, sobrepôs as duas assinaturas e começar a observar determinados detalhes, né? Independente de ter sido um decalque ou não, pode ter sido uma imitação, pode ter sido uma falsificação de memória. Isso aqui ajuda bastante ao perito ter uma noção da parte morfológica e até partes aqui grafocinéticas. Você pode ver aqui, por exemplo, que aqui o ataque, ele fica bem visível a diferença, que aqui tem um gancho, aqui não tem, pela própria comparação do Photoscape. Então não estou querendo dizer que a perícia deve ser toda feita com esse sistema aqui, mas ela ajuda. Após a verificação do decalque, o perito já pode chegar a várias conclusões aqui por uma sobreposição por esse sistema que é o Photoscape. Então aqui eu estou realmente mexendo, tentando aproximar, realmente aumentando aqui para sobrepor os detalhes, né? E com certeza as diferenças morfológicas, né, são muito grandes. Aqui, toda a morfologia desse traçado aqui, desse estilo aqui,
a letra P aqui, totalmente, aqui, né? Totalmente diferente. Aqui embaixo, que a continuidade seria o R, né, do Price, aqui, ó, eles sobrepostos aqui, demonstram morfologia muito diferente, forma de ligação também muito diferente, o ataque muito diferente, em posição, formato. Então aqui, sobrepondo aqui, também dá para ver que um traçado é bastante espontâneo, o outro tem paradas, tem claudicações, paradas aqui bem visíveis. Então esse sistema ajuda muito, não só a identificação do decalque, mas o perito já pode estar traçando aqui várias conclusões. Ele já pode anotar aqui pontos de divergência da parte morfológica e até mesmo nos critérios objetivos aqui. Então isso aqui é uma colocação, é uma sobreposição de duas assinaturas, a autêntica e a questionada, pelo sistema Photoscape, que é um sistema simples, né? Fácil de ser operado e que auxilia não só no início da perícia, como a identificação se há uma falsificação por decalque. É bastante interessante o perito colocar isso no laudo, que ele testou o decalque e comprova ali com a fotografia, né, que ele vai colocar no laudo, que não houve uma falsificação por decalque. Então, fazer aqui uma consideração sobre essa falsificação por decalque, porque como é que ela se dá exatamente? O perito tem acesso a documentos oficiais do periciado, né? Em geral é a carteira de identidade. Então ele vai fazer a comparação da autêntica com a assinatura autêntica não, a questionada com a assinatura da identidade oficial. Com que objetivo? Para que descobrisse se o falsário, eventualmente, ele de posse de um documento oficial, que normalmente é identidade, mas pode ser um título de eleitor, pode ser uma carteira profissional de órgão de classe, que esteja disponível no processo, ou que o perito possa pedir ao juiz que a parte apresente um outro documento, né? Um outro documento, porque o falsário eventualmente pode ter tido posse desses documentos, da identidade ou de um documento oficial, e a partir dali ele fabricou a falsificação. Porque o decalque não é feito com a assinatura da procuração, que a parte passou para o advogado, com uma assinatura de hipossuficiência, não é. Porque é evidente que o falsificador não teria acesso a essas assinaturas, ele teria acesso a um documento oficial. Então o perito vai fazer ali essa sobreposição de imagens em cima de documentos possíveis que o falsificador teria, que são documentos, no caso, oficiais, ou uma identidade, ou um título de eleitor, ou um outro documento que seria, no caso, um órgão de classe, da Conselho de Medicina, da OAB, uma coisa desse tipo, né? E, a partir dali, ele pode descartar a possibilidade do falsário ter usado diretamente copiado aquela assinatura de algum documento oficial. Ele já descarta ali por aquela posição. E que não é uma coisa, digamos assim, um caráter absoluto, porque ele pode até em tese um falsário ter um outro documento, por alguma razão que se desconhece, e decalcou e copiou. Mas a princípio a grande possibilidade são documentos oficiais, que é a identidade, ou um título de eleitor, ou uma carteira funcional. O perito tendo isso, ele já dá para dizer que aquilo não foi decalcado de uma assinatura corrente, né? De uma assinatura oficial do periciado. Ele está tendo a sua assinatura questionada. Então, o decalque, ele não tem esse caráter absoluto, essa pesquisa por decalque, mas ela tem uma boa possibilidade de chegar a várias conclusões, né? Conclusões até definitivas, pela possibilidade de avaliação da própria assinatura da identidade. Então, deixando assim claro que aquela sobreposição de imagens que eu fiz nesse vídeo se refere à assinatura autêntica,
assinatura, aliás, a assinatura questionada, que está no contrato, sendo discutido se foi assinado ou não, e uma assinatura oficial da parte, né, que está sendo periciada, e se colocar uma de sobreposição da outra. Então, evidente, não pode ser a procuração que está no processo, porque ela é posterior àquela falsificação, ou uma declaração de hipossuficiência ou um outro documento qualquer que tenha sido assinado depois. Então, o decalque é a análise, né, do decalque é a sobreposição da imagem da assinatura questionada com uma de um documento oficial, quase sempre da carteira oficial de identidade do periciado.